Eles parecem saudáveis. Aliás, são inclusive recomendados por vários médicos e nutricionistas. Então, imagina quando eu fui estudar nos Estados Unidos e fiz essas descobertas, cheguei ao Brasil querendo alertar a nossa população sobre eles. Eles inflamam, adoecem e precisam ser literalmente riscados da nossa lista de compras se você quiser ter um 2023 encontrando a sua melhor versão. Calma, peraí. Eu nem falei quais são e eu já estou ouvindo você comentando. Mas, doutora Gisela, como é que eu vou viver sem eles? Eu sempre comi, minha família sempre comeu. E nunca observamos nada de mal em consumi-los. Estou aqui, em plena contagem regressiva, para a nossa jornada Desinflama, para dizer algo que não contam por aí. Eu sou nutricionista clínica, funcional, fitoterapeuta e me proponho a ser a sua comandante na jornada Desinflama. Sim, porque quando você aprende a desinflamar, os seus gostos, o seu paladar, ele muda. As suas papilas gustativas, né, que se renovam a cada 15 dias, ela para de gostar daquilo que vicia e faz mal. Nessa viagem que faremos juntas, se você pegar o seu cartão de embarque e confirmar a sua presença, vai aprender a fazer novas escolhas deliciosas que você nem imaginava que existiam. E desinflamar será uma jornada prazerosa, possível e o que é melhor, é um caminho sem volta. Pois quando você sentir os benefícios do seu corpo, na sua mente e, ouso dizer, na sua oração, você não vai querer mais voltar aos velhos hábitos, até porque não vai mais sentir prazer em comê-los. Vai ser a sua libertação. Vamos conhecer então os 5 alimentos pró-inflamatórios que devem ser banidos da sua lista de compras e da sua despensa? Leite desnatado. Mas o desnatado, como assim? Eu dou até para minhas crianças, pelo amor de Deus. O leite desnatado, ele consegue fazer a sua insulina subir mais do que a própria glicose. Você nunca ouviu falar nisso, né? Mas você já ouviu falar que determinados, digamos assim, suplementos à base desse elemento faz crescer músculos, não é? E por quê? Porque existem 3 aminoácidos no leite, a valina, isoleucina e leucina, tão conhecidos como os famosos BCAA, que toda vez que entra na corrente sanguínea, sobe a sua insulina. Para quê? Para essa insulina pegar e colocá-los dentro da sua musculatura. Portanto, toda vez que você toma leite desnatado, a sua insulina vai lá para cima e daí você não sabe por que você não consegue controlar os picos de insulina. Pensa nisso, que essa é uma informação que pouca gente fala. A gente tem, parece que uma lavagem cerebral quando fala de leite. Você vai tocar nesse assunto que não é para dar leite para o seu filho, mas parece que a gente está falando leite materno. Não, o leite materno é o melhor alimento do mundo e ele tem que ser exclusivo durante 6 meses para o seu bebê. Nem água você deve dar. O leite supre tudo. Mas como nós estamos falando, nós não estamos falando mais do leite materno, nós estamos falando de um leite de um outro mamífero cujo bebê nasce, não que nem o nosso com 3,5 kg, nasce com 60 quilos. Como é que aquele alimento vai ser bom pra gente? Pense nisso. Ah, e o que eu coloco no meu café da manhã? Meu suco farmácia. O suco de couve, que você vai ver que bênção que é. Provavelmente você deve estar se perguntando, mas como que eu vou fazer se eu não tomo leite? Uma fonte de cálcio. Gente, até parece que Deus foi monótono e só colocou na glândula mamária de um bicho
que é outro da nossa natureza, esse cálcio. Gente, cálcio nós temos nas folhas verdes escuras e muito mais absorvível, porque assim, para você fixar o cálcio no osso e construir ossos fortes, você precisa do cálcio sim, vitamina D, magnésio e mais 23 nutrientes. Onde você vai encontrar isso? Naquele leitinho? Naquele suco farmácia que vem com tudo e mais alguma coisa que depois que você começar a tomar, você não vai conseguir mais parar. Número 2. Adoçantes. Pró-inflamatório? Veja bem, nós não enganamos o nosso corpo. Então, nós evoluímos com a nossa língua, com aquelas papilas gustativas e que bem aqui no comecinho, na pontinha, já reconhece o sabor doce. E esse doce é remetido ao cérebro que entende que você está comendo algo doce, que tem o quê? Fonte de glicose depois, ou frutose, enfim, alguma coisa que vai ser gerada para energia. Só que adivinha o que acontece? Seu cérebro já está lá planejando as rotas metabólicas do que ele vai fazer com aquele gosto doce que você sentiu. Só que ele fica esperando uma glicose que não chega. E aí? E aí que simplesmente ele vai sim disparar um gatilho no seu cérebro para pedir para você comer algo doce, muito doce, de alto índice glicêmico, para compensar o doce que não entrou. Gente, fora isso, tem uma coisa muito séria. O adoçante, ele sobe a insulina. E o que é o mais prejudicial em todo esse contexto de diabetes? É a subida da insulina, esse excesso de insulina que vai gerando depois o quê? Uma gordura, porque a insulina é anabólica, ela constrói. Ela vai construir o quê se você está subindo insulina toda hora? A começar aquela gordura abdominal, que essa sim é hoje, além da maior causa de inflamação, ela sim é a grande responsável pelo diabetes. Bom, o que você vai precisar adoçar? Primeiro que a fruta ela já está pronta, certinha, com a quantidade de glicose, de frutose, as fibras necessárias. Então, quando você come uma fruta, não tem sentido você colocar um adoçante. Agora, em algumas preparações, nós podemos acrescentar purê de maçã, o próprio suco de maçã. E é claro, com critério, o mel. Adoro mel. Mel é bactericida também. Então, o mel tem várias propriedades, mas tá lá na Bíblia, mel em excesso faz mal. Número 3, que também é altamente recomendado, principalmente pelas minhas colegas nutricionistas ou muitos nutrólogos, né? Tem que primeiro comer de 3 em 3 horas. Isso, gente, já caiu por terra. E onde que eles encaixam os lanchinhos? Com frutas secas, com oleaginosas. E aqui fica a pergunta: olhe sempre a civilização que consome esse alimento. Então, quando que nós comemos fruta seca no planeta? Quando é inverno, que não tem fruta fresca. Deus deve ficar triste de ver tanta fruta fresca e a gente comendo fruta seca, lotada de fungo. E aquele damasco todo cor de laranja que você acha chiquérrimo, vai ver o damasco quando ele é realmente seco, naturalmente, sem nitrito, que quando vai parar no seu intestino ainda causa um monte de problema. Ele é marrom. Por quê? Porque eles colocam esse nitrito para deixar ele atraente. Mas para pensar, isso não é alimento, isso é uma, digamos assim, saída para as populações que têm problema com
alimentos frescos, porque a fonte de vitamina C, você lembra quando você estudou, né, aquela história do escorbuto, que o pessoal dos navios começavam a ter problema e deixavam numa ilha, e quando voltavam e faziam o caminho inverso, eles estavam maravilhosos. Por quê? Porque faltava vitamina C. Então, a fruta seca é para suprir a vitamina C necessária. Agora, oleaginosas é tudo aquilo que é uma semente. Então, nozes, castanhas, macadâmia, toda essa turma, você tem que tomar muito cuidado. E primeira coisa que eu digo, se gosta e quer comer, porque realmente elas têm, em alguns aspectos, uma posição interessante, compre na casca e abra. Primeiro que você vai comer menos, porque vai abrir uma macadâmia, se arrebenta a porta, mas não arrebenta a macadâmia. Então, essa demora de você conseguir o alimento ajuda também a dar saciedade. E sempre que comer na casca, trazê-la e descascar. Por que isso, gente? Primeiro, que como são alimentos realmente muito ricos, as bactérias e os fungos amam e fazem a festa. E quantas vezes você vai comprar oleaginosas assim para o Natal, vai garantir que aquela que está lá em cima é aquela que acabou de chegar? Não vale a pena. E realmente tem um outro detalhe muito importante. Se você tem herpes, um dos aminoácidos, que é aquela bolinha que forma a proteína, né? Para quem tem herpes, essas oleaginosas são tristes, porque elas contêm arginina. E herpes adora arginina. Então, repara que quando você está numa fase de comer muita oleaginosa, de repente aparece um herpes e você nem sabe de onde que isso surgiu, das oleaginosas. Quando eu falo que pão integral é pior que aquele pãozinho francês horroroso da padaria, fica todo mundo assim, não tô entendendo. Olha, observe sempre como a civilização que consome aquele alimento consome o bendito do pão. Você já viu francês comendo pão integral? Não, eles só comem aquela baguete de pão branco. Por quê? Porque, gente, as civilizações mais antigas que consomem alimentos há mais tempo, elas descobrem coisas não muito interessantes em alguns alimentos, como eu vou contar no próximo, e aprendem e simplesmente param de usar. Então, o que acontece com o pão de uma maneira geral? Eu até fico muito, assim, reticente, sempre falo para o meu paciente, olha, a gente fala do glúten, o glúten me encrenca. Outro dia, um paciente que depois que eu descobri que ele era um comediante, ele depois me mandaram um vídeo dele, gente, e ele falando assim, glúten é Chernobyl. Verdade, o glúten é Chernobyl, gente. E nisso, o glúten tá onde? Dentro daquela farinha que foi refinada. Pois é, então a gente vai usar a casca. Gente, a casca, se esse trigo não foi bem estocado, além de uma profusão de fungos que vão crescer porque estão adorando aquele ambiente, naquela casca tem uma outra proteína, porque o glúten é uma proteína, tem uma outra proteína que consegue ser pior para a nossa saúde do que o glúten. Uma hora a gente vai conversar sobre isso, tá? Então a dica é, não troque 6 por meia dúzia, muito menos o pãozinho sem glúten pelo aquele que estava com glúten, trocar o pão com glúten pelo sem glúten, porque, gente, aquilo vira açúcar igual. E tudo que vira açúcar não é interessante para o nosso organismo, inflama. Bom, e o que comer no lugar desse pãozinho? Simplesmente você vai lá pro Norte e Nordeste, passa bem, adora uma mandioca cozida, uma crepioca. Gente, tem muita coisa interessante para comer e que não é pró-inflamatória. Vamos falar do quinto, que esse é bem, assim, interessante por várias razões. Soja.
Eu tinha uma professora que dizia que soja só servia para fazer ração animal e biodiesel, e realmente ela tem razão. Gente, isso não é de Deus. Ah, mas como os japoneses consomem? As japonesas têm tantas, digamos assim, tantos benefícios na saúde por causa da soja? Bom, em primeiro lugar, a soja que eles consomem há mais de 5.000 anos, ela é coagulada ou fermentada. Porque a soja é uma proteína imensa de difícil digestão. Então, eles aprenderam que quando coagulam ou fermentam, essa proteína já vai mais degradada para o organismo. E outra coisa, gente, a soja que eles costumam usar não é a nossa aqui, que você nem encontra passarinho na plantação de tanto agrotóxico. E eu tenho uma conhecida que é uma grande ginecologista, ela foi a nossa pesquisadora contra a vacina do HPV, e a doutora Cecília Rotelli Martins. Doutora Cecília Rotelli Martins, ela, a primeira pergunta, quando chega uma mãe desesperada, que a filha entrou em menarca precoce, isto é, teve a sua primeira menstruação muito cedo, ela de cara já pergunta, consome, assim, bebidas e algo com soja? Ah, com certeza! Sim, então retire imediatamente. Por quê? Além de tudo, a soja nossa, além de transgênica, esses pesticidas que participam dessa agricultura, eles também têm um problema muito sério dentro do nosso organismo. Eles mimetizam o hormônio. Então, o fato de você estar ingerindo a soja já é uma complicação. Agora, soja cheia de agrotóxicos são duas complicações. Você pode até estar dizendo, mas eu, quando entrei na menopausa, me sugeriram justamente o consumo de soja. O que sugeriram é um fitoquímico que é presente na soja, mas é presente em outros alimentos. Agora, você entrou em menopausa, tá com muito sintoma? Primeira coisa, isso é inflamação. E segundo, que é assim, o melhor remédio que você pode tomar? Atividade física e diminuir essa gordura abdominal e visceral. E veja, como a comandante da jornada Desinflama, eu estou aqui não para impor restrições a você do que você deve ou deve deixar de comer para desinflamar. O meu propósito é ampliar os seus horizontes com várias opções. Quando desinflamamos, o nosso paladar é o primeiro que muda e ele responde e agradece. Por isso que eu preparei uma escala nessa jornada para falar justamente das opções de alimentos deliciosos que desinflamam. Estou em contagem regressiva e atenta para ver se você já foi lá e imprimiu o seu cartão gratuito para essa semana, 7 dias de curso online, totalmente gratuito, tá? Começa segunda-feira, a próxima segunda-feira, dia 9. É só fazer uma sua inscrição aqui no link, tá? Que você tem na descrição e ficar preparada. Em 2023, o seu destino se chama Desinflama.